Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Daiana Marques, professora de Geografia, e nós estamos em mais uma aula do curso Mundo através dos Mapas, que é realizado pelo Instituto Federal de São Paulo, Campus Registro. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E se você não está matriculado no curso, não tem problema, você pode acompanhar os materiais aqui pelo YouTube na playlist e também lá no podcast Geografia na Vida. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre os elementos do mapa. Nós vamos falar um pouco sobre aqueles elementos que são convencionados como importantes ou obrigatórios para aparecer no mapa e também sobre elementos que compõem o mapa. Bom, e para falar sobre isso, eu quero mostrar para vocês quais são esses elementos. O primeiro deles é o título. Lembrando que aqui eu trouxe um mapa para vocês, um mapa político do Brasil, que está diferenciando os estados brasileiros. Esse mapa é um mapa oficial feito pelo IBGE. Então, primeiro nós temos o título. O título, ele deve ser curto, deve ser preciso, nada de títulos de 3 linhas, e precisa trazer a informação, o que está sendo representado, onde está sendo representado e quando foi representado. Então, aqui o IBGE está representando o mapa político do Brasil, e aqui não tem indicação de ano, mas dependendo do fenômeno, a indicação do período é muito importante. Imagine um mapa histórico, que não traz no seu título em que ano aquele local foi representado. Então, é uma informação importante. E aí, o que vai vir no título, assim como o perfil dos demais elementos que eu vou trazer aqui para vocês, sempre vai passar por um processo de escolha, de quem faz o mapa. Além do título, nós temos a legenda, que apareceu aí para vocês em vermelho. E a legenda, ela é fundamental para que o leitor entenda o que está sendo representado no mapa. Geralmente, os elementos que vêm no mapa, eles também aparecem na legenda. E a legenda, ela traz, então, os significados daquilo que foi representado. Sem a legenda, dependendo do mapa, é muito difícil de realizar a leitura. Nós temos ainda as indicações das coordenadas geográficas para fim de localização. Nós temos ainda a orientação, que é indicada, na maior parte dos casos, pelo norte, a orientação que vem muitas vezes apresentada para cima, e isso é um problema, porque nos condiciona a ler o mapa sempre na mesma posição, e não traz outras perspectivas. Nós temos, então, a escala, que traz essa relação de proporcionalidade entre o tamanho real do objeto ou do espaço representado e o tamanho no mapa. Nós temos a fonte, e eu tenho uma fala que é sempre incisiva para os estudantes. Mapa sem fonte é igual mapa sem credibilidade. Então, é sempre importante indicar a fonte, de onde veio esse mapa, de onde vieram os dados para a elaboração desse mapa, porque faz muita diferença, dependendo do mapa que está sendo elaborado, se são dados oficiais, se são dados levantados em campo, se são dados subjetivos, trazidos pelo indivíduo, são informações subjetivas de acordo com o que ele sente, de acordo com o que ele percebe do local onde mora. Nós temos ainda a indicação do sistema de projeção, que é, em palavras bem simples, o método utilizado para representar o tridimensional, ou seja, a realidade em um plano, que é o mapa. E, por último, nós temos um conjunto de simbologias. O mapa ele só existe porque ele representa alguma coisa. E essa representação é feita por um conjunto de simbologias. Nesse caso aqui, nós temos as cores, nós temos os pontos para indicação das cidades, das capitais, temos também as linhas para representação das principais vias e dos limites estadual e internacional. Bom, o mapa, como eu já falei para vocês, ele é uma representação da superfície terrestre e também uma representação temática de fenômenos políticos, sociais, culturais, dentre outros, na superfície plana, ou seja, bidimensional. E aí nós temos que fazer uma observação, que a Terra ela possui um formato parecido com um geóide. Essa imagem aqui, ela é uma imagem que foi elaborada pela NASA e que traz um formato, um modelo, de um formato um pouco mais próximo do que seria a superfície terrestre.
Lembrando que esse é um modelo, então a Terra não tem necessariamente essa forma, mas é muito parecida. Esse modelo ele foi criado de acordo com a força gravitacional existente na Terra. Mas para representar, então, esse formato aproximado da Terra, transformaram o geoide, né, com base nas informações do geoide, que é matematicamente impossível de ser representada, em um elipsoide, uniformizando, então, as deformações que são próprias do modelo do geoide. E assim, a partir daqui, é possível, então, representar num plano. Além desses dois formatos, nós temos ainda o globo terrestre, que é uma simplificação para fins didáticos, né? Todos os professores de geografia em algum momento utilizaram o globo terrestre e ele é uma representação didática da Terra. Ele é uma visão muito parecida com aquela, né, que nós temos quando abrimos o Google Earth. E é necessário, inclusive, desnaturalizar essa imagem do Google Earth, porque nós temos a impressão que a Terra é daquele formato, né, sempre quando abrimos. Se nós não temos, muitas vezes estudantes do ensino fundamental e médio têm a impressão que a Terra é exatamente daquela forma, e ela não é, né? Também é uma representação. E o nosso desafio ao fazer mapas é sempre passar, né, da superfície terrestre, que já foi simplificada no modelo geoide, depois para simplificação ainda maior, porém com cálculos matemáticos possíveis de serem representados em uma elipsoide, passar tudo isso para o mapa. Então o mapa ele parte dessa referência do elipsoide, que é bem diferente da superfície terrestre, porque ela é uniformizada. Eu quero passar aqui para vocês uma animação curta do IBGE, que vai mostrar justamente essas diferenças, né, na representação da superfície. Então, aqui, né, esse seria um modelo, né, de como seria a superfície terrestre. Agora, a indicação do geoide, né, já com as suas formas suavizadas. Depois, o elipsoide. E com as linhas imaginárias, a inclusão das linhas imaginárias, nós temos o elipsoide de revolução. E é a partir dessa referência, né, que nós conseguimos construir os mapas. E aí, a gente só faz isso a partir do elipsoide, né, para o plano, porque nós temos, então, as técnicas das projeções cartográficas. E eu trouxe aqui para vocês as 3 projeções mais gerais, né, que é a projeção cilíndrica, cônica e a projeção plana. Ou seja, são formas de indicações geométricas de pontos de contato com a elipse que permitem, né, a elaboração de um mapa na superfície plana bidimensional. E aqui, logo ao lado, eu trouxe também uma foto de um professor, inclusive fica a dica se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho dele. Ele se chama Leandro Seles e você consegue encontrar, né, algumas atividades que ele sempre faz com os estudantes, atividades lúdicas, tanto no Facebook como no Instagram dele. E ele traz aqui um exemplo bem interessante, né, que é da laranja com as linhas imaginárias, né, e depois ele corta essa laranja para mostrar um pouco como é que seriam essas deformações por conta desse processo de projeção do elipsoide para o plano, ou seja, para o mapa, né? Então veja que próximo, né, à latitude 0, né, próximo ao Equador, nós temos uma deformação menor e conforme nós nos afastamos, né, sentido aos polos, a deformação é muito maior. Aqui eu trouxe para vocês a comparação entre 2 projeções, né? 2 das mais conhecidas, que são as projeções de Mercator e a projeção de Peters. Eu não vou me ater muito a elas nessa aula em vídeo, porque lá no podcast eu falei um pouquinho, né, sobre elas, sobre o histórico, sobre o contexto em que elas surgiram, lembrando que a de Peters é uma crítica de Mercator, então como é que foi essa crítica, né, lá eu falo um pouco mais detalhado para vocês, mas o que eu quero que vocês percebam aqui é justamente a diferença nas áreas, né, lembrando que a projeção de Mercator, ela teve o objetivo de auxiliar a navegação. Então, por isso, os ângulos entre paralelos e meridianos, eles precisavam ser mais precisos. E isso resultou numa deformidade, né, de uma deformação das áreas. Já a projeção de Peters, ela tinha esse intuito de criticar a projeção de Mercator e
solucionar esse problema da deformação das áreas, né? No entanto, ela traz outras deformações, sobretudo nos ângulos entre paralelos e meridianos. Mas eu quero só que vocês percebam o quanto a nossa visão sobre o mundo, né, nesse mapa mundi simples, ela pode ser alterada de acordo com o tipo de projeção que está sendo utilizada. Vamos aqui citar o exemplo super famoso, né, da América do Sul, comparada, né, nas duas projeções, e também da Groenlândia. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo também da orientação, né? Então nós temos duas imagens, né, com o norte indicado para baixo e com o norte indicado para cima. Veja que se não houver um certo costume, né, na visualização a partir de diferentes perspectivas, dependendo de quem for analisar, fica um pouco mais difícil essa tarefa, né, quando a gente muda então o padrão de orientação, que atualmente é convencionado. Para falar da escala, então eu trouxe a representação do município de Cornélio Procópio em diferentes escalas, então veja o nível de detalhamento como muda. Então, dependendo dos fenômenos que são representados, a escala ela vai ser determinante para que esse mapa seja compreendido. Além disso, dependendo do detalhamento da escala, quanto mais detalhada for essa escala, maior é o número de objetos ou de fenômenos que podem ser representados no mesmo mapa. Então, veja que a visualização, né, do município de Cornélio Procópio é muito diferente na escala de 1 para 50 mil, da escala de 1 para 1 milhão. Então, esse é um esquema, né, feito pelo IBGE e é muito interessante de observar. Além disso, nós temos o uso da simbologia. Então, na literatura, né, sobre cartografia temática, por exemplo, vocês irão encontrar que os mapas, eles representam áreas, linhas ou pontos, na maior parte das vezes. E nós temos algumas teorias, né, que vão convencionar a forma de escolher o formato desses pontos, dessas linhas e dessas áreas ou polígonos. Então, nós temos a semiologia gráfica, que traz as variáveis visuais segundo Bertin, que vai dizer, olha, no plano XY, ou seja, na localização com base nas coordenadas geográficas, nós podemos representar fenômenos ou objetos a partir de pontos, linhas ou áreas. E isso pode ser feito com variáveis visuais diferentes, que vão se manifestar como tamanho, como valor, como granulação, como cor, orientação ou forma. E aí, esse é um tipo de normatização que vai trazer algumas informações importantes, né, para quem vai fazer um mapa. Temos ainda uma outra proposta, né, que é a proposta de um modelo dos coremas, proposto por Brunet, e esse modelo já traz uma proposta bem diferente da de Bertin, porque ele vai indicar, né, em ponto, linha, área, e incluir também a rede, como é que algumas relações serão representadas no mapa, né, e não apenas objetos ou fenômenos. Então, se eu quero identificar uma relação de contato, eu tenho aqui algumas formas, né, de fazer essa representação. Se eu quero representar uma hierarquia, do mesmo jeito, dinâmica territorial e assim sucessivamente. Esses modelos, eles são fundamentais de serem conhecidos, até porque eles representam o desenvolvimento técnico, né, da cartografia, e também eles são amplamente utilizados, mas é importante para quem faz o mapa sempre pensar um pouco sobre a escolha para além do modelo, né? Então é importante conhecer e considerar esses modelos, no entanto, eles precisam passar por um filtro de reflexão. Será que realmente o uso desses modelos propicia a leitura do mapa, né, por parte daquelas pessoas que terão acesso? Então essa é uma pergunta que a gente sempre tem que se fazer. Bom, aqui eu trouxe, né, um exemplo bem simples sobre a elaboração, né, desses mapas e do uso do gradiente de cores, né, de uma escala de cores. Então, aqui o intuito foi mostrar por unidades da federação, né, as solicitações de refúgio feitas pelos venezuelanos no mês de março de 2019. E veja que esse mapa, né, que eu estou circulando aqui, ele traz, né, um gradiente de cores em ordem crescente. O que isso quer dizer? Quer dizer que
onde houve um menor requerimento, né, de solicitação de refúgio, nós temos uma cor clara, e onde o requerimento ou a solicitação for maior, nós temos a representação de uma cor escura, né, nesse estado brasileiro. Bom, aqui, quando eu olho para o mapa, a primeira informação que eu tenho é justamente essa. Puxa vida, nas cores mais escuras, realmente esse fenômeno representado, ele acontece com maior intensidade. Mas veja o que pode acontecer se eu inverto esse gradiente, né, e coloco, represento os estados com menor solicitação de refúgio feitos pelos venezuelanos em março de 2019, com uma cor mais intensa. Assim que a pessoa observar esse mapa, ela vai ter uma impressão que é muito diferente desse mapa anterior. E isso pode, inclusive, alterar a imagem ou a percepção que ela tem sobre esse dado, mesmo que ele também apareça na legenda. E agora veja o que acontece, né, com a escolha de um gradiente de cores aleatório. Fica muito difícil aqui de observar, então, o fenômeno que está sendo representado. Além disso, eu quero mostrar para vocês um GIF que é muito interessante sobre as eleições dos Estados Unidos. Esse GIF, então, primeiro eu quero dizer que aqui, né, já vem um escrito dizendo a Terra não vota, as pessoas sim, né, mais ou menos, essa seria a tradução. Então, vejam que temos aqui a indicação dos dois partidos, né, concorrendo às últimas eleições presidenciais. E quando nós observamos essa representação por área, né, a impressão que dá é que os votos são muito maiores para o partido representado em vermelho. E quando nós observamos os símbolos pontuais, a impressão é justamente o contrário, porque ela traz essa relação de quantidade. Então veja como uma simples escolha, né, pode alterar, inclusive, a visão que um eleitor indeciso tem, né, sobre o voto. Para finalizar, então, é importante frisar que os elementos do mapa eles trazem informações muito importantes, mas que antes de incluir nos mapas, é necessário que o autor, né, avalie se realmente é importante essa inclusão. Por exemplo, para mapas feitos para deficientes visuais, se todos os elementos forem incluídos, esses mapas ficariam poluídos, né, e não poderiam ser apreendidos pelo tato. A mesma coisa em mapas subjetivos que são feitos, né, em escolas ou como metodologias alternativas. Esses mapas não comportam todos os elementos e esses elementos também não ajudam a atingir os objetivos desses mapas. Então, é sempre importante entender para quem o mapa está sendo feito e se realmente ele está passando a mensagem, né, já que o mapa é uma linguagem, se ele está passando a mensagem que é importante de ser apreendida. Além disso, o fazer cartográfico e essas convenções todas, elas precisam ser alvo de uma permanente reflexão crítica, até para que as escolhas de quem faz o mapa sejam conscientes. Por último, né, nós temos aqui uma outra observação muito importante, que inclusive eu quero que você guarde ela a partir dessa aula. Nós precisamos conhecer as convenções. As convenções são importantes porque elas mostram a evolução da cartografia, elas mostram o desenvolvimento técnico, né, na forma que temos de fazer os mapas. Então, nós devemos considerá-las e também usá-las. No entanto, o que cabe é fazer uma crítica fundamentada, e essa crítica só é fundamentada a partir do momento em que conhecemos de fato essas convenções. E fica, inclusive, um convite, né, se você não é da geografia e está acompanhando o curso ou assistiu essa aula, de buscar, né, também conhecer um pouco melhor esses aspectos do ponto de vista técnico, até para conseguir refletir melhor sobre eles. Por último, eu quero mostrar para vocês aqui a bibliografia que foi utilizada nessa aula. Então, tem um manual meu, né, de orientações introdutórias para a elaboração dos primeiros mapas temáticos no QGIS, que foi publicado esse ano pela UFSCar. Tem também uma tese do professor Paulo Girardi, chamada Proposições Teórico-Metodológicas de uma Cartografia Geográfica Crítica e sua aplicação no desenvolvimento do Atlas da Questão Agrária Brasileira. Então, ele traz uma reflexão crítica sobre a cartografia no Brasil, propõe a cartografia geográfica crítica e aplica ainda na elaboração do Atlas da Questão Agrária Brasileira.
o que é inovador, né, para a área. E além disso, eu usei também o manual do IBGE, né, noções básicas de cartografia, para trazer esses elementos para vocês, que inclusive eu indico para aquelas pessoas que não têm tanta familiaridade com cartografia e que ainda se confundem em alguns elementos. É isso, nós ficamos por aqui. Obrigada por acompanhar essa aula. Eu vejo vocês em outra oportunidade. Tchau!